Olá, queridos alunos, vamos hoje para a nossa aula número 1, que é sobre texto dissertativo argumentativo. Então, o texto que a gente vai trabalhar hoje, ele é uma proposta que vem de encontro com o PAS. Quem é do primeiro ano é uma realidade muito nova, porque a gente ainda não vem trabalhando especificamente para o PAS, porém, o texto dissertativo argumentativo é o texto mais cobrado lá na UNB. Então, a gente já tinha conversado um pouco em sala, né, sobre ele. Segundo ano e terceiro ano, a gente vem trabalhando muito sobre o texto dissertativo argumentativo, né, e o segundo ano, mesmo com o projeto de vida, que é o nosso tema de redação, o nosso objetivo na redação hoje, o texto dissertativo argumentativo, ele vem de encontro a todas as turmas. Então, o texto dissertativo argumentativo, ele é um texto que é composto por introdução, desenvolvimento e conclusão, assim como todos os outros textos. O que a gente vai colocar de regra que para vocês não é novidade nenhuma? Então, esse texto dissertativo argumentativo, ele vai ter que ter o mínimo de 25 linhas, né? E o que eu tenho que colocar em cada uma dessas etapas aqui? Se eu tenho um texto de 25 linhas, eu preciso organizá-lo dentro dessa minha realidade aqui, dentro das 3 etapas que eu tenho. Então, eu devo escolher, em relação a isso aqui, a quantidade de linhas que eu vou utilizar para cada parágrafo. Então, o que eu sugiro para vocês? Entre 6 e 7 linhas cada parágrafo. O que eu preciso colocar na introdução? Então, dentro da introdução, eu vou falar sobre o tema da minha redação. Então, obrigatoriamente, o tema da redação, ele precisa aparecer aqui na introdução, assim como a palavra do tema. Se o tema da minha redação, por exemplo, é o ensino à distância, dentro da introdução, obrigatoriamente, essas palavras ensino à distância precisam aparecer aqui. Logo depois da introdução, eu venho para o desenvolvimento do meu texto. Se é um texto dissertativo ou argumentativo, eu preciso falar sobre o tema e, ao mesmo tempo, eu preciso argumentar. Então, aqui na parte do desenvolvimento, é onde eu preciso colocar todas as minhas ideias para que a pessoa que esteja lendo, ela consiga compreender aquilo que você está dizendo. Dentro desse desenvolvimento, obrigatoriamente, eu preciso utilizar um sociocultural, que é algo que a gente também já vem debatendo, né? O que é um sociocultural e como que eu posso utilizar dentro do meu tema de redação. Então, voltando ao exemplo que eu dei para vocês, se o tema é o ensino à distância, existe algum filósofo, algum sociólogo, algum livro, algum momento histórico que eu consiga encaixar para virar o meu sociocultural? Uma música, uma letra de uma música, um livro, um filme, uma série. Então, qualquer uma dessas informações vai servir como sociocultural. Mas, professor, o que eu não posso colocar? Então, eu não posso colocar trechos bíblicos complementando essa parte de sociocultural. Eu não posso colocar entrevistas, dados de reportagem. Então, tudo isso são informações. Eu tenho que colocar argumento. Então, tudo aquilo que vem de encontro à informação não cumpre esse papel aqui de sociocultural, beleza? Introdução, um parágrafo. Desenvolvimento, entre 2 a 3 parágrafos. Isso vai depender da quantidade de linhas que você vai utilizar, né? Se você utiliza 4 parágrafos, normalmente ali com 7 linhas, o seu texto terá 28 linhas e você só vai escrever 2 parágrafos de desenvolvimento. Lembrando que 25 linhas é o mínimo, o ideal é que você consiga escrever as 30 linhas, beleza? Depois do desenvolvimento, coloquei o sociocultural, eu vou para a conclusão. Lembrando que essa redação que a gente está trabalhando hoje, ela é uma redação que não tem proposta de intervenção. Então, proposta de intervenção, ela só tem em redações do Enem. Essa redação que a gente está trabalhando, ela não é uma redação do Enem. Então, eu não tenho que colocar uma proposta de intervenção. Aqui na conclusão, o que eu preciso colocar? Com base em tudo que eu falei na introdução e no desenvolvimento, o que eu posso concluir desse trabalho? Então, aqui você vai colocar
uma síntese do seu texto, mas também argumentando, beleza? Outra coisa, lembram daquela tabelinha de conectivos que vocês receberam, que está aí colada no bloco? Vocês precisam pegar os conectivos e utilizar dentro da redação. Então, todos os parágrafos que eu vou colocar aqui, eles precisam de conectivos, com exceção da introdução. Então, na introdução, eu posso colocar, às vezes, um adjunto adverbial de lugar, de tempo, mas o conectivo, ele não é obrigatório. O conectivo, ele é obrigatório no início do parágrafo e depois de períodos. Lembrando que cada parte dessa aqui precisa ter pelo menos 2 períodos. Então, na minha introdução, escrevi a introdução, quando tiver ali mais ou menos na 3ª linha, eu tenho que pontuar e utilizar um conectivo. E assim no desenvolvimento e na conclusão de todo o texto, beleza? Então, lembrando que essa redação que vocês irão produzir agora, ela precisa estar caneta preta. Por que caneta, professora? No rascunho a gente utiliza lápis, porque essa redação vocês terão que escaneá-la. E a lápis, o scanner, muitas vezes ele não vai pegar toda a informação e essa imagem vai ficar incompleta. Então vocês precisam escaneá-la e enviar para o e-mail que está aqui embaixo, que é o e-mail da Geisa. Então a Geisa vai fazer essa primeira correção para vocês. Assim que a Geisa concluir essa correção, ela vai enviar a redação para vocês e vocês terão um prazo para passar essa redação para definitiva. Esse prazo eu vou enviar para vocês posteriormente, beleza? Então, anotem todas essas informações aqui aí no bloco de redação de vocês, lá na parte de anotações. Qualquer dúvida, tem um fórum aberto sobre o tema da sua redação, sobre dúvidas de texto dissertativo argumentativo, é só você colocar lá que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? Beijos e uma boa escrita de texto.